Imaginem o seguinte, vamos pensar no caso de água, só porque essa questão de ilha e água é mais simples da gente entender. Imaginem que vocês tenham aqui o continente. Ele está aqui, nessa parte aqui. Tudo isso aqui é continente. Tá? Vocês estão na área seca. Aí vocês têm aqui uma pequena ilha e aqui uma grande ilha. Eu nem queria... Peraí, vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Uma grande ilha. Show! Vocês podem ver que eu desenho muito bem. Tá? A grande questão aqui são, na verdade, as grandes questões são duas. Uma, aonde que você tem provavelmente mais animais? Ou tem mais espécies? Tá? Isso é muito importante. Não é só uma questão de abundância, é uma questão de número de espécies. A biogeografia de ilha tenta entender ou prever o número de espécies. Você vai ter mais espécies nessa ilha ou nessa ilha maior. O consenso, sem considerar qualquer outra coisa, diz que as ilhas maiores vão ter mais indivíduos, desculpe de novo, mais espécies do que as ilhas menores. Por quê? Porque a chance de você ter aqui diversidade, lembra que eu falei de diversidade de habitat? Você pode ter que isso daqui, essa área aqui é campo, essa área aqui é mata, essa outra área aqui é floresta ou costão rochoso ou qualquer outra coisa. Enquanto que uma ilha tão pequena, você provavelmente vai ter um único tipo de ambiente. E com isso, só esse fator, por ele ter uma menor área, indica que você deve ter menos espécies. Tá certo? Esse é um ponto da biogeografia de ilhas. O outro ponto se refere à questão das distâncias para as áreas, para os deslocamentos. Aqui você está na... Imagina que você chegou até a costa, essa distância aqui é muito parecida, vamos considerar nesse caso aqui que ela seja idêntica para as duas ilhas. Vamos imaginar, nós temos Google, nós temos mapas, nós temos um monte de coisa. Só que essa distância aqui tem do continente até a ilha, vamos imaginar que você tenha 500 metros aqui. Aí você é uma borboleta e ficou aqui. Chegou, pousou aqui. Pense que uma borboleta no chão não enxerga... Primeiro que ela não vai ter a percepção de 500 metros nunca. Segundo, ela no chão não consegue enxergar mais do que poucos metros na frente. O que acontece? Se ela aleatoriamente partir daqui para se deslocar, a chance que ela tem de chegar nessa ilha é muito maior do que a chance que ela tem de chegar nessa ilha. Se ela errou o trajeto dela, ou errou é meio difícil, mas assim, pegou uma área, uma direção um pouquinho diferente, veja que ela já foi para outro local. Ela já não vai mais achar a ilha. Por isso que aqui a chance de você ter mais espécies, porque isso aqui se chama colonização.
a sua espécie sai da praia e tem maior chance de chegar até aqui. Um outro conceito, vamos ver se ele vai manter aqui, só um pouco que ele faz essa bagunça. Um outro conceito na mesma linha do que a gente já estava vendo é o seguinte: você tem o continente, e aí vamos imaginar uma ilha. Agora esqueçam o tamanho da ilha e pensem na distância. Vamos imaginar que essas duas ilhas tenham praticamente o mesmo tamanho. Eu sempre pergunto, eu faço essa pergunta na sala de aula e é muito interessante de ver. Eu pergunto da seguinte forma: olha, você está aqui, você, não é uma espécie qualquer, você está aqui e você está num filme de zumbi e você tem um monte de zumbis que estão vindo atrás de você. E você tem que tomar a decisão de enfrentar esses zumbis ou entrar na água a nado para chegar em alguma ilha que tem. A pergunta toda é: que distância que você teria capacidade de nadar para chegar na ilha? Veja que isso é fundamental no processo de colonização. Por quê? Se você me diz que você tem a capacidade de se deslocar ou de nadar 100 metros, ou a sua ilha está a 100 metros, ou você vai ter que enfrentar o bando de zumbis. Se ela tiver a 200 metros, você já morreu. Não adianta entrar na água. Se ela tiver 1 quilômetro, então, nem se fala. E quando é muito legal quando eu faço essa pergunta na sala, porque a gente faz assim: levanta a mão quem consegue nadar 50 metros. Aí, sei lá, 30 pessoas levantam a mão. Agora fica com a mão levantada quem consegue nadar 100 metros. Quem consegue nadar 500 metros. E as mãos vão sumindo. Quando eu chego em 1 quilômetro, tem 1 ou 2 se tem. Então veja, a capacidade de colonização acontece exatamente da mesma forma entre as espécies. Se você tem... aí eu vou usar um exemplo na prática do nosso dia a dia dentro da UFLA. Nós trabalhamos com os saguis, ali próximo do Ciúne. Tem ali fragmento de mata dos dois lados. E aí é um ponto onde o sagui tem coragem de descer da árvore, correr pelo chão, para ir para as árvores do outro lado da rodovia, da estrada ali. Sendo que ali é um lugar onde morre muito, inclusive, porque eles são muito atropelados. Se essa distância já fosse 300 metros, provavelmente eles não desceriam para fazer essa caminhada, esse deslocamento. Então, eu aqui estava falando de água até agora, mas a mesma percepção vale para... Tem animais que só vivem dentro de mata. Para ele caminhar 50 metros, 1 quilômetro fora da mata, é impossível. Nós vamos voltar a falar nisso quando a gente falar de fragmentação. Mas, para nós aqui, é extremamente importante a gente entender que cada espécie tem uma capacidade de deslocamento para que a gente possa entender o quanto isso influencia na colonização. Tá certo? Vamos voltar lá para o nosso conceito de... Deixa eu ver se eu consigo aqui. De biogeografia. Veja só, então a biogeografia tem alguns dos fatores. Ela relaciona a capacidade de colonização com a extinção de espécies. Se você tem uma ilha
pequena, longe da costa, poucas espécies conseguem chegar lá. Então, se você tiver extinção, a colonização vai ser muito pequena. Então, assim, as espécies pouco se repõem. O número de espécies lá vai ser menor do que uma ilha do mesmo tamanho mais próximo da costa. Então, veja só, a diversidade de um dado local está condicionado à sua capacidade de colonização, ou seja, de imigração e extinção. Uma ilha pequena e uma ilha grande longe da costa, na mesma distância, mas longe da costa, você vai ter um menor uma menor quantidade de recurso na ilha pequena e uma menor colonização dessa ilha pequena. A chance de uma espécie chegar nela é muito pequena. Então, se você perder uma espécie, dificilmente ela é reposta e o seu número de espécies vai ficar menor nela, tanto pelo tamanho quanto pela dificuldade de colonização. Então, veja só para que a gente sumarize isso. Onde existe mais espécies? Em uma área de 10 hectares ou uma área de 1.000 hectares? Normalmente, é senso comum que uma área de 1.000 hectares tenha mais espécies do que uma área de 10. Por quê? Porque você tem mais recursos, você tem maior diversidade de hábitats, você tem mais chance de ter mais indivíduos, você vai ter mais abundância, e aí é certo usar o termo abundância, você vai ter maior abundância de indivíduos, tá certo? Onde existe mais espécies? Uma ilha perto do continente ou uma ilha longe do continente? Provavelmente uma ilha perto do continente, e aqui o continente é o que eu já falei, pode ser tanto um grande fragmento quanto realmente o continente e a ilha. Mas a ilha perto do continente vai ter mais espécies do que uma ilha longe do continente. Por quê? Mais espécies, se você tem a história dos zumbis que eu falei, se a sua ilha está a 100 metros do continente, você vai ter várias espécies com capacidade de nadar até lá. Se ela está a 1 quilômetro, já são muito menos espécies que conseguem nadar até lá. Onde existe uma taxa de extinção maior? Numa ilha menor ou numa ilha maior? Provavelmente, a ilha menor tem taxas de extinção maiores. De novo, uma ilha menor tem taxa de extinção maior. O que significa isso? Veja só, uma ilha maior tem mais recurso, tem mais espaço, tem mais comida, tem mais possibilidade da sua população sobreviver. E com isso, então, ela tem menos chance de se extinguir. Onde a taxa de extinção é maior? Em uma ilha próxima ou distante da fonte? Normalmente, a ilha distante da fonte, a extinção é maior. Pense, se ela está longe, você tem menos colonização. Independente do tamanho dela, se ela está longe, vamos imaginar que você está na beira da praia e a ilha está a 10 quilômetros de distância. Quantas espécies vão ter capacidade de voar, nadar, fazer o que for até essa ilha? Então veja o quanto que isso determina a recolonização e com isso aumenta a taxa de extinção. Resumindo, a teoria de biogeografia de ilhas define 3 padrões básicos. Ilhas maiores possuem mais espécies do que ilhas menores. Ilhas mais distantes da fonte possuem menos espécies que ilhas mais perto. E espécies extintas, isso eu não tinha comentado ainda e é importante.
espécies extintas são substituídas por elas mesmas ou por outras por colonização. A biogeografia de ilhas, ela não diz quais são as espécies que estarão no lugar. Ela diz apenas qual o número de espécies. Se ela for extinta, uma espécie for extinta, a ilha pode ser recolonizada por ela mesma ou por outra espécie. Tá certo? Valeu!